Olá! No programa de hoje vamos falar sobre as bases para o julgamento do manga larga. O universo equestre é bastante amplo e diversificado, e as competições buscam avaliar as virtudes dos competidores nas mais diversas modalidades. Algumas delas têm julgamentos bastante objetivos. Podemos citar as corridas, as provas de tambor, o enduro, ou mesmo as provas de salto. Outras provas dependem da avaliação subjetiva, ou seja, realizadas por um observador para dar a sua classificação. São os casos das provas de adestramento, das provas de rédeas e das provas de julgamento de morfologia e dos concursos de marcha. Na manga larga, o suporte principal é a descrição do animal ideal contido no padrão racial. Visando oferir e dar divulgação às virtudes nele descritas, são desenvolvidas as competições, que são normatizadas pelos regulamentos dos eventos. E para a execução na prática de uma forma clara e ordenada, temos a definição da sistemática de julgamentos e ainda a graduação dos quesitos avaliados. Nos primeiros 14 programas do perfil manga larga, tratamos dos temas relacionados ao padrão racial. Nesse, começaremos a tratar dos demais itens importantes para um bom julgamento. Os resultados dos julgamentos de animais em eventos são responsáveis por tomadas de decisões dos criadores, resultando em grande influência no desenvolvimento ou nos rumos a que são direcionadas as raças. Sendo as competições resultantes principalmente de avaliações subjetivas, é muito importante que os regulamentos e metodologias estejam descritos de forma clara, de forma a facilitar a compreensão e despertar e atrair a atenção de todos. Deve também subsidiar o treinamento do corpo técnico e devem ser muito bem comunicadas a toda a comunidade envolvida na criação do manga larga. No regulamento de eventos da raça manga larga, em seu artigo 3º, diz que os campeonatos oficiais terão como principais finalidades fomentar a criação do cavalo manga larga, dando conhecimento ao público de suas principais qualidades. Orientação de seleção e melhoramento aos criadores e técnicos. Aquilatar o nível zootécnico da criação e proporcionar o intercâmbio de ideias, experiências e informações entre técnicos e criadores. Ou seja, as exposições devem ser provas zootécnicas. Uma das finalidades do regulamento de eventos também é dar equidade de condições à competição a todos os participantes. Para isso, inicialmente, os animais são separados por sexo, em fêmeas, machos e castrados, devido aos dimorfismos sexuais. São também separados por idade, devido à diferença existente no desenvolvimento ósseo, muscular, fisiológico, comportamental, devido tanto à sua fisiologia como um todo e até ao seu treinamento. Dessa forma, são divididos entre animais até 36 meses e acima de 36 meses. Entre os animais abaixo de 36 meses, as categorias jovens, esses animais são apresentados sempre ao cabresto, inclusive na marcha. As categorias vão iniciar-se aos 12 meses, indo até então aos 36 meses. Para os animais considerados aqui como adultos, iniciam-se os julgamentos a partir dos 36 meses
Nas provas de dinâmica, eles se apresentam montados. Daí temos as categorias nas diversas idades, sendo a maior com animais acima de 10 anos de idade. Nos animais abaixo de 4 anos, nas duas categorias, há pequenas particularidades ainda nessas competições que serão tratadas mais à frente. Há também na manga larga uma separação para categorias de pelagens. Dessa forma, temos os julgamentos em separado dos animais de pelagem pampa, amarilha, tordilha, rosilha, castanha, preta ou zaina e baia. Há ainda as subdivisões, ou seja, quando há mais do que 10 animais numa mesma categoria, os animais são subdivididos quantas vezes necessária e posteriormente são reavaliados os 3 primeiros colocados de cada subdivisão. Nos animais jovens ao cabresto são avaliados 3 itens: a marcha com peso de 1,4, os aprumos dinâmicos com peso de 0,35 e a morfologia com peso de 1,75. Em caso de empate entre 2 animais, o desempate se dá a favor do animal melhor classificado na morfologia. Já nos animais adultos, a apuração se dá incluído ainda os itens passo e galope, e os pesos são 0,10 para o passo, 1,55 para a marcha, 0,5 para o galope, 0,25 para os aprumos e 1,4 para a morfologia. No caso dos animais adultos, em caso de empate, o desempate se dá pelo quesito marcha. O julgamento pode ser efetuado por um jurado apenas, por 2 jurados ou por uma comissão. Sempre que houver mais de 70 animais em um evento, devemos ter pelo menos 2 jurados. Nesse caso, o jurado 1 julga o passo e a marcha, e o jurado 2 julga o galope, os aprumos dinâmicos e a harmonia geral, caracterização racial e morfologia. Lembrando que passo e galope são julgados e classificados apenas nos animais adultos. Ao julgar os animais, os jurados, além da classificação, eles devem atribuir aos animais notas para cada um dos quesitos avaliados. Ou seja, em determinado quesito, o primeiro lugar sempre receberá a nota 12. E, sequencialmente, do segundo para diante, eles terão um ponto a menos do que o primeiro colocado. É facultado ao jurado aproximar as notas quando entender que há uma diferença muito pequena entre os 2 concorrentes, ou seja, ele diminui para meio ponto. Assim como, de forma oposta, ele pode pular nota, aumentando a diferença da nota do primeiro para o segundo ou qualquer uma das outras classificações, caso entenda que há uma diferença bastante significativa entre os 2 concorrentes. Importante lembrar que para todas as categorias temos os campeonatos de marcha exclusivamente e geral, com vários outros itens que vamos tratar a partir de agora. Observem essa tabela que pressupõe 3 animais concorrentes, X, Y e Z. No julgamento da marcha, o animal X ficou em primeiro, o Y em terceiro, o Z em segundo. E, consequentemente, o jurado lhes deu as notas 12, 10 e 11, com o peso para a marcha de 1,4. Para cada um dos outros itens, foi realizado o julgamento, dada as classificações e suas respectivas notas. Bem, a partir daí, então, precisamos saber qual a pontuação de cada animal para que seja dada a classificação individual de cada um e a apuração do campeonato.
Dessa forma, utilizando-se as pontuações e o peso de cada item, nos animais jovens, que é o caso aí, tivemos o animal X com a maior pontuação e, portanto, a primeira classificação. De forma semelhante, vamos fazer o mesmo para animais adultos, agora incluindo aí os quesitos passo e galope e modificação dos pesos. Passo de 0,10, marcha 1,55, galope 0,5, aprumo 0,25 e morfologia 1,40. Então temos o animal X, terceiro no passo, primeiro na marcha, segundo no galope, segundo em aprumos, segundo em morfologia. As classificações do animal Y e as classificações no animal Z. Aqui cabe um pequeno comentário que no galope, quando o desempate se dá única e exclusivamente pelo tempo da prova, a pontuação é aproximada em apenas meio ponto. Apurando então as notas com o multiplicador de cada item, teremos que a pontuação dos 3 animais estão na tabela, sendo dessa forma o primeiro animal maior pontuador, então o campeão da categoria. Bem, tudo aquilo que envolve julgamento é de extrema relevância e por isso teremos outros programas dedicados a esse tema para elucidar e detalhar alguns pontos para melhor compreensão de todos. Grande abraço a todos e até a próxima.